Olá, seja muito bem-vindo a mais um XenuCast. Hoje eu tenho a honra de ter aqui comigo o sócio fundador do Xenu Oliveira Santiago, Dr. Luiz Gustavo, para falar sobre um tema super interessante e que eu quase não vejo nenhum material aí na internet, sobre gestão de escritórios jurídicos, né? Então, uma coisa que eu acho bem diferente aí do conteúdo que a gente costuma encontrar sobre gestão como um todo. Gerir um escritório jurídico é uma coisa, gerir um outro tipo de empresa é completamente diferente. Gustavo, muito obrigada por aceitar esse convite, por participar aqui com a gente. Yara, eu que agradeço, é mais uma vez um prazer para mim estar aqui e poder compartilhar um pouco da nossa experiência, né? O Xenu, imagino, como qualquer outra empresa, como qualquer outro negócio ou qualquer outro escritório de advocacia, ao longo dos anos passou por diversos desafios e teve que enfrentar problemas desafiadores. E, graças a Deus, nós encontramos soluções que eu entendo que foram muito boas e adequadas. E, bom, estou aqui para compartilhar essa experiência com vocês. Gustavo, hoje a gente tem um escritório, né? Vou falar a gente, porque eu também faço parte desse escritório, com diversas unidades. A gente tem 4 no Brasil e 2 na Europa. Como foi o nascimento desse escritório, né? Como foi a criação disso? Como vocês idealizaram todo esse processo para começar o Xenu? Bom, o escritório começou graças ao Fernando Santiago, do Xenu Oliveira Santiago. O Fernando Santiago já havia trabalhado comigo há muitos anos e ele... em 2001, salvo engano, foi para Paris para fazer mestrado, de lá fez o doutorado, e depois, já terminando o doutorado, ele veio ao Brasil, nós conversamos sobre a possibilidade dele voltar, e nós trabalhávamos juntos de novo. E naquele bate-papo surgiu a ideia de nós montarmos um negócio juntos na França. E eu, então, era sócio da Marina num escritório aqui em Belo Horizonte, que era o Rocha Oliveira Advogados, e o Fernando estava lá na França terminando o doutorado dele. E ele tinha muito contato com um casal de advogados, ele francês, o Charles-Henri Chenu, e a esposa, a advogada brasileira, a Kátia Xenu. E com isso, com a amizade deles, eu fui apresentado a eles, a gente passou a conversar muito, conversando sobre essa ideia de termos um projeto comum. E a Kátia é paulista, então a gente falou sobre a ideia de termos um escritório aqui em São Paulo também, que pudesse atender os clientes franceses que têm negócios no Brasil, um escritório em Paris que pudesse atender os clientes brasileiros que têm negócios na França, e assim surgiu o Xenu, o Oliveira, que sou eu, o Santiago, o Fernando, e desde o início a gente, para tocar esse negócio em São Paulo, a gente de partida foi atrás de alguém que pudesse tocar aquilo em São Paulo de forma mais presente. Encontramos o Philippe Butossans, que na época trabalhava no Pinheiro Neto e acreditou nesse sonho e deixou o Pinheiro Neto, veio trabalhar com a gente, e desde o início, já para introduzir o tema de gestão, nós tivemos um desafio gigantesco, que era pegar essas culturas tão diferentes, ou seja, de um escritório relativamente pequeno em Belo Horizonte, com a cultura dos franceses, de como funciona o direito na França, e com o Philippe Butot saindo do escritório, que à época era o maior escritório do país, e vindo integrar uma estrutura pequenininha que começava ali em São Paulo também, e a gente precisava criar ferramentas e uma governança que pudesse aculturar todos dentro de um mesmo negócio, com uma mesma visão, para que o negócio pudesse crescer. Então, o escritório já começou com pelo menos 3 unidades aí. Exatamente, ele começou com 3 unidades, Belo Horizonte, São Paulo e Paris. Depois veio a unidade do Rio de Janeiro. Depois, já em 2000
2013, nós começamos a conversar com o Geraldo e a Ruana, que são sócios hoje do Xenu também, e eles eram sócios, os dois, de um escritório em Brasília chamado Mascarenhas e César. E nós conversamos com eles sobre a possibilidade de nós integrarmos esses dois escritórios. O Xenu incorporou Mascarenhas e César, e com isso nós ganhamos a unidade em Brasília e ganhamos a unidade também. E ganhamos também uma equipe de tributaristas, que era a vocação original do Mascarenhas e César. Ganhamos uma equipe de tributaristas bem mais robusta que o Xenu também não tinha à época. Por último, mais recente, um pouco antes da pandemia, nós inauguramos a nossa unidade em Lisboa. Então, daí formaram as 6 unidades do Xenu. Gustavo, olhando aí para a história, né, dos sócios, então, teve os sócios fundadores ali, que você mencionou, Fernando Santiago, você e o Felipe, e depois tiveram alguns advogados que se tornaram sócios e uma vinda grande aí de outros sócios do mercado, Mascarenhas e César, que acabou fundindo, e o Luiz Cláudio Castrup. Como foi o processo de identificar que o escritório estava pronto para esse movimento? Yara, olha só, 2 pontos aí são 2 sinais nós tivemos nesse caminho. O primeiro sinal foi um sinal do mercado que nos elogiava, que gostava do nosso trabalho e que que nos cobrava uma estrutura também maior para atender, queriam transferir mais coisas para a gente, o que é ótimo, você ter o cliente te demandando, né, mostrando que gosta do seu trabalho, que confia no seu trabalho, e a gente precisava se estruturar de uma forma rápida. Então, esse advento aí do negócio feito com Mascarenhas e César, também com o próprio Luiz Cláudio Castrup, no Rio de Janeiro, na época também foi um movimento nesse mesmo sentido, a gente já agregou ao escritório um crescimento inorgânico, né? Nós fomos ao mercado e incorporamos outras estruturas que nos permitiam um crescimento mais rápido para essa demanda. E o outro viés é que nós fomos abençoados esses anos todos por uma equipe maravilhosa, por pessoas muito competentes. Então, hoje nós temos a honra de ter vários estagiários, ex-estagiários, que foram estagiários lá atrás e que hoje são sócios do escritório. Nós temos aí 6, eu acho, sócios do escritório hoje que foram estagiários, que fizeram carreira, cresceram conosco, o que é motivo de muito orgulho. Mostra que a gente tem também essa vocação de escolher bem a equipe, escolher bem e valorizar essas pessoas, né, e possibilitar o crescimento delas para que elas possam crescer junto com o Xenu. Quando a gente fala de um crescimento orgânico, né? Então, você tem os estagiários que vão crescendo ali no plano de carreira até se tornarem sócios. Normalmente, essas pessoas já trazem a cultura lá da base. Quando você tem um crescimento inorgânico, que você traz o pessoal do mercado, você tem um primeiro desafio aí, que é de cultura, né? Como que você, como gestor do escritório, né, sempre esteve nessa cadeira aí de ser um dos sócios responsáveis por gerir isso e trabalhar com todos esses outros sócios também, como você trabalhou isso para evitar eventuais conflitos, até de cultura entre um sócio e outro, entre uma forma de trabalhar e outra? Cada escritório tem a sua cultura de como trabalhar. Quando você junta 2 mundos, isso pode eventualmente dar algum tipo de atrito ou colisão. Quais foram as ferramentas aí nas quais você se baseou? Bom, Yara, quando você junta 2 estruturas, não é que pode dar algum tipo de conflito. Certamente vai dar algum tipo de conflito. É inevitável. Culturas diferentes, estruturas diferentes, procedimentos diferentes e é impossível você encontrar 2 estruturas que sejam perfeitamente iguais e funcionem da mesma forma. Então, como que a gente lidou com isso? Então, 2 fatores importantes. Um fator ligado à gestão do negócio em si, que é um desafio grande, importante, mas que não é o mais relevante. A gestão, a gente consegue, com boas ferramentas de gestão que funcionam
em todos os negócios, cada setor há de ter as suas ferramentas, né? A gente sempre buscou as melhores ferramentas para que tivéssemos a gestão mais eficiente possível do nosso negócio. Sempre buscamos a inovação, sempre buscamos estar ali na vanguarda de tudo que houvesse, e muitas coisas nós criamos, porque a gente não achava a ferramenta adequada, então nós desenvolvemos muita coisa do zero, porque queríamos, de fato, estar com uma gestão moderna à frente e com as ferramentas mais adequadas. Mas, volto a dizer, isso para mim foi a parte mais fácil ou menos difícil do desafio. A parte mais desafiadora realmente é você fazer o aculturamento dos sócios e dirimir os conflitos societários. É muito comum a gente ver escritórios de advocacia com bons profissionais, com sócios de altíssima qualidade técnica que se desfazem, sociedades que terminam, e a gente às vezes não consegue ver num primeiro momento por que aquilo aconteceu. Pô, o escritório estava indo tão bem, história de sucesso. Às vezes tem os famosos spin-offs, uma equipe inteira, uma área inteira de um escritório sai e monta um outro escritório especializado naquela área. Por que essas coisas acontecem? Essas coisas acontecem pela dificuldade de se encontrar uma pacificação dos interesses entre os sócios dos escritórios. É muito comum num escritório, na medida que ele vai crescendo, um sócio olhar para o outro e achar, pô, mas eu trabalho mais do que meu sócio, ou a minha equipe trabalha mais do que a equipe dele, ou a minha equipe gera um resultado maior do que a equipe dele. Ou fala, pô, eu tenho poucos casos e cada caso gera um valor enorme de honorários. O outro tem 1 milhão de casos com honorário pequenininho, aquela equipe é enorme, ele consome um custo maior da administração do escritório, então não é justo que eu pague por essa administração. E aí começam esses conflitos. E eu acho que o grande mérito nosso, o grande mérito da gestão do Xenu, e aí eu tenho que ser muito honesto para dizer que esse mérito não é um mérito meu, é um mérito da equipe da gestão do Xenu. O grande mérito nosso foi conseguir encontrar os meios de pacificar esses conflitos. Então, hoje nós temos uma governança que, modéstia à parte, é difícil de encontrar em escritórios de advocacia. Demorou um tempo para planejar e, obviamente, teve a sua versão 1.0, a sua versão 2.0, foi evoluindo. Hoje nós temos uma governança bastante adequada. E o segundo ponto, nós temos hoje um critério de avaliação ou de valoração, talvez esse não seja o melhor termo, né, dos sócios e das equipes que pacifica e acaba com o subjetivismo do eu acho que a minha equipe é isso, ou eu acho que a sua equipe é aquilo, ou eu acho que aquela equipe é mais importante, ou eu acho que essa é mais estratégica, eu acho que a gente tem que investir nisso. Nós aqui não achamos nada. Nós temos ferramentas objetivas que avaliam de forma concreta, sem subjetivismo. Então, foi curioso ver isso, porque às vezes aquele sócio que tinha um sentimento de estar sendo injustiçado, de que ele não era valorizado, ou que ele deveria ter uma participação maior, um percentual maior de share na sociedade, ele hoje às vezes se sente valorizado. Aquele que se sentia injustiçado, hoje ele se sente valorizado, porque ele consegue enxergar com critérios objetivos tudo o que todos estão fazendo. Então, às vezes, quando acontece de um sócio perder um pouco da participação dele para outro sócio, aquilo não dói nele, no que está perdendo, e também nem é motivo de grande alegria no que está ganhando, não, porque está tudo estabelecido dentro de uma regra tal que a coisa está pacificada, todo mundo já consegue, de certa forma, antever como as coisas estão andando. Então, hoje, se um sócio do Xenu qualquer ganha uma participação maior
menor, e isso diminui a minha participação, isso para mim é motivo de alegria e não de tristeza, porque quer dizer que ele performou maravilhosamente bem e que no fim das contas o nosso negócio cresceu e eu vou acabar me beneficiando com isso também. Então é um modelo muito interessante que a gente conseguiu criar, difícil de implantar, esse certamente foi o maior desafio, e como tudo, aqui eu repito isso muito nas nossas reuniões aqui com a gestão, com os sócios e com a equipe, que nós não temos compromisso com as regras para que elas sejam imutáveis. Nós temos compromisso com as regras para que elas sejam cumpridas enquanto elas estão vigentes. E só. De forma que a gente continua em constante processo de evolução, de maturação, e certamente isso que eu estou falando hoje, com muito orgulho, achando que é uma solução maravilhosa, eu tenho certeza que daqui a uma semana, um dia ou um minuto, alguém vai chegar com uma ideia nova. Hoje de manhã nós tivemos, inclusive, uma reunião da diretoria em que o Felipe, um dos sócios, que é diretor do escritório também, trouxe uma questão que a gente nunca havia pensado naquilo. Falou, eu acho que a gente tem que levar isso para a próxima assembleia de sócios, que pode mudar a nossa forma de ver essa situação. Eu falei, cara, isso mesmo, vamos discutir lá. Então, nós não temos aquele engessamento que impede que os negócios evoluam. Não, nós queremos continuar criticando nossas próprias regras e sempre tentando melhorar, aprimorar, para que continuemos evoluindo. Não, perfeito. Doutor Luiz Gustavo, a gente tem hoje, dentre os sócios, né, uma diferença de geração grande. Se pegar o sócio mais velho, deve ter os seus 60 e poucos, o mais novo, 30 e poucos. Então, entre os dois tem mais de 30 anos de diferença. Como criar um ambiente que permita a continuação do escritório, né? Então, o escritório crescer ao ponto de ultrapassar as pessoas físicas que estão ali e continuar crescendo e seguindo, e mantendo gerações completamente diferentes, motivadas também para continuar ali. Então, desde motivar o estagiário, né, como você bem disse, que a gente tem bastante sócios que eram estagiários, a continuar ali até crescer e continuar no escritório, até também mostrar para os sócios mais antigos que é vantajoso, que é bom fazer parte do Xenu hoje em dia. Olha só, Yara, quanto a incentivar as pessoas para que elas queiram ficar, sem dúvida esse é um desafio e aqui eu quero honrar aqui o Felipe Pacheco, que é o nosso diretor de pessoas, e a equipe dele, a Jaciara, que é gerente de pessoas ali, a Ana, e toda a equipe. Não vou citar mais nomes para evitar de esquecer um ou outro, tá? Mas eu quero parabenizar, porque eles têm feito esse trabalho maravilhoso de valorizar as pessoas, entender as pessoas e trazê-las para junto, né? Para estarem de fato no barco remando junto com a gente. Eu tenho por princípio que as pessoas dão o melhor de si quando elas podem ser quem elas são. Então, você imagina que nesse mundo nosso do direito, a gente vive o que eu costumo chamar de o teatro. O advogado tem que usar terno, né? Você espera do advogado um estereótipo daquela figura que infelizmente, ou felizmente, não estou aqui criticando isso é o que é assim, a gente tem que aceitar isso dessa forma. Mas isso não pode fazer com que as pessoas se sintam transformadas da sua essência principal, porque aí você começa a atingir até a criatividade da pessoa, e isso vai limitar o desempenho. Bom, então a gente sempre procurou dar liberdade para que as pessoas sejam quem elas são e da forma que elas são, para que elas possam extrair o melhor de si. Eu acho que isso é um ponto importante que ajuda a valorizar as pessoas e ajuda a pessoa a ser criativa, a querer inovar e tal. Quando ela está num ambiente que ela se sente mais confortável, só um parênteses aqui, eu estou lembrando que em 2016, 17 aproximadamente, houve uma reunião
em que a gente estava rediscutindo o dress code do escritório. Pô, tem que usar gravata, tem que isso, tem que aquilo, como é que as mulheres vão usar taillé, vão usar o quê e tal. E aí a gente fez essa discussão, aí alguém na mesa levantou, gente, mas isso é mesmo necessário? Aí, pô, aquilo foi realmente um impacto. É mesmo, isso é necessário. A gente, uma reunião discutindo as coisas. E aí surgiu uma frase: o nosso dress code a partir de hoje é no dress code. E a gente foi ali disruptivo. Falou, pô, por que nós temos que ter um dress code? Ah, porque escritório. Não, então vamos combinar o seguinte: quando você for visitar o cliente, quando você for a um órgão público, a um tribunal, você vai obedecer o dress code daquele lugar, né? Agora aqui, você vê como você se sentir melhor. Isso foi uma libertação para a equipe, para todo mundo. Então, esse é o nosso jeito de ser Xenu, assim, né? Tá na vanguarda, ser disruptivo, de fato. Bom, quanto à diferença geracional que você falou, né? Eu acho que as pessoas mais novas são o charme do negócio, são as que fazem realmente a diferença, são as que trazem as ideias novas e tal, porque está ficando para trás. Os velhos vão ficando para trás e tendem a acomodar, porque já conseguiram uma situação pessoal mais confortável, quando já tem os filhos criados, então já é um outro que já está mais tranquilo, financeiramente talvez já está ali também mais estável, mais confortável. As pessoas, querendo ou não, tendem a se acomodar. Não todos. Claro que há aqueles que querem sempre aprender mais e tal. Mas o pessoal novo, eles empurram a máquina, no sentido da máquina ir para frente, não ficar parada, em ver coisas novas, em trazer ideias novas. E eu, mas às vezes o estagiário é que fala, não, lá na escola está se discutindo tal assunto. Pô, peraí, por que a gente não está discutindo isso também? Vamos olhar para esse assunto. Ah, um amigo meu é estagiário no escritório e tal, e lá eles fazem assim. Falei, pô, e por que nós não estamos fazendo isso? Vamos procurar saber. Então, a turma nova, eu gosto muito que ela seja ouvida, que ela participe, que tenha voz ativa e tal. E se você olhar, Yara, você vai ver que a gente tem também uma certa ousadia de admitir sócios relativamente novos no escritório, o que é maravilhoso. O que fez o Xenu ser o que é exatamente esse sangue novo que entra todo dia e que tem voz, de fato, que é ouvido, que participa. E isso faz com que a gente sempre esteja à frente, sempre olhando para o futuro, né? Quem é mais novo está olhando para o seu futuro. Às vezes o mais velho está olhando para o seu passado. Eu, na última festa de fim de ano, brinquei, falei, pô, nós temos que realmente trazer vocês, né, que são a maioria, os mais novos, fazer vocês crescerem, andarem conosco, e ter uma nova geração depois de vocês aí, porque senão vai chegar a festa de fim de ano aqui, nós vamos ter que botar um socorrista na porta, só vai ter velho de bengala. Então, pô, é necessário que a gente continue renovando a equipe, incentivando e valorizando os mais novos, para que eles possam olhar e ver como eles veem hoje vários estagiários, ex-estagiários que se tornaram sócios, ele possa acreditar que amanhã a vaga será dele. Com certeza. Falando de inovação, doutor Luiz Gustavo, eu acho que o escritório sempre realmente foi muito inovador. Ele começou em 2002, salvo engano. 2008. Né? 2008. Já com unidades fora do Brasil, a gente pensar que em 2008 o mundo não era como é hoje em dia. Não existia WhatsApp, não existia tantos mecanismos de telechamada como a gente tem hoje em dia. Passamos aí por diversas crises no país, né? Que sempre é uma coisa aí que também acaba impactando, porque impacta as empresas são nossos clientes, impacta também a gente. E passamos por uma pandemia, que era algo totalmente inimaginável. E eu posso dizer que, porque eu estava aqui na pandemia, e acho que até passamos muito bem pela pandemia, assim, dá para sentir que houve uma programação prévia para o inesperado. Então, a gente conseguiu passar, inclusive, mudar muita coisa, inovar muita coisa. Então, a gente mudou o nosso modelo de negócio praticamente depois da pandemia.
Como foi passar por todas essas dificuldades, né, do mercado, esses desafios novos que foram aparecendo desde a criação do escritório lá atrás, quando o primeiro problema talvez seja a comunicação, e aí depois isso virou uma pandemia, que as pessoas não podiam sair de casa e tinha desktop e não tinha, e tinha... Como foi passar por tudo isso e organizar um cenário que nos permitiu passar por essa pandemia ao ponto de quem estava dentro do escritório falar, não, a gente sofreu um pouco, todo mundo sofreu, mas olhando no geral, passamos bem até. Yara, bom, dois aspectos. Um pô, você falou, a gente passou por muitas crises e tal, o país passou por crise e tal. Eu nunca olhei para a crise. Nunca olhei para a crise. Você pode ver que crise sempre há no mundo inteiro, cada momento um país está melhor ou pior, mas você vai olhar depois que a crise passa, que vários morreram e alguns sobreviveram. Então, eu procuro me espelhar nesses que sobreviveram e buscar entender como sobreviveram e tentar fazer, não igual, mas melhor do que os que sobreviveram fizeram. Então, eu não olho para a crise nunca. Eu olho para frente, para o propósito, para o caminho a seguir. E também eu acredito, uma convicção pessoal que eu tenho, eu acredito sempre que Deus está conosco. Então, para mim, é um fator importantíssimo. E Deus é Pai, é maravilhoso, e Ele não nos abandona nunca. Até aqui Ele esteve conosco e eu não tenho por que acreditar que Ele vai nos abandonar amanhã ou depois. Então, eu tenho uma perspectiva positiva em face do cenário de dificuldade e tal, e nunca negativa. A questão da pandemia especificamente, como você bem lembrou, lá em 2008, quando nós começamos, nós já tivemos que começar procurando ferramentas que pudessem integrar equipes que trabalhavam à distância, com horários diferentes, inclusive por causa do fuso horário com a França, e em cidades, já com 3 cidades diferentes. E nós não éramos um escritório que poderíamos ter uma equipe completa de cada área do direito em cada lugar. Então, as equipes já começaram com... Eu tinha na minha equipe, eu tinha gente aqui, tinha gente de São Paulo, na equipe do Felipe, do Fernando, tal, sempre era isso, gente espalhada em todo lugar. E a gente tinha que coordenar essa equipe, tinha que fazer funcionar, tinha que fazer reunião. Então, a gente, desde sempre, investiu em equipamentos que pudessem integrar a equipe. Quando saíram aqueles equipamentos de videoconferência, né, que se instalava e tal, hoje aquilo acabou virando obsoleto, porque todo mundo faz reunião ali por essas plataformas, Teams, Skype ou qualquer coisa parecida, Zoom. Mas a gente investiu naqueles equipamentos, comprou, aquilo era caríssimo à época, e virou peça de museu, mas a gente sempre esteve preocupado com isso. Quando chegou a pandemia, nós já éramos um escritório com a cultura de trabalhar à distância. Então, de fato, para toda a equipe, todo mundo no escritório tinha interlocução frequente com pessoas em outros lugares, por via digital, virtual. Então, para a gente, as ferramentas já estavam todas ali. Então, por isso, foi muito menos traumático. E depois da pandemia, como você bem sabe, a gente, quando consultou a equipe durante a pandemia, né? Bom, quem está pronto para voltar, quem quer voltar, quem está gostando de ficar em casa, quem não está gostando e tal, mais de 90% da equipe dizia o seguinte: eu prefiro continuar nesse esquema home office, ou no máximo no esquema híbrido, ir ao escritório de vez em quando e tal. E nós, mais uma vez, sendo assim, disruptivos e tal, tomamos uma decisão importantíssima de virtualizar, não é o melhor termo, mas virtualizar quase que integralmente o escritório. Hoje nós temos pouquíssimas pessoas que realmente vão ao escritório todos os dias e temos uma maioria da equipe que trabalha exclusivamente em home office e uma pequena parte da equipe que gosta de fazer esse regime híbrido, vai ao escritório como quer e tal. E, mais uma vez, investiram em ferramentas, em equipamentos que possibilitem que a equipe trabalhe dessa forma. E o mais importante, se a equipe está satisfeita, se está funcionando para a equipe, a gestão do escritório está satisfeita também, porque isso é o que importa, que todo mundo trabalhe ali no melhor ambiente possível, mesmo que esse ambiente seja minha própria casa.
Não, perfeito. O escritório foi premiado, né, pela gestão dele, em primeiro lugar na Fenaló. E para fechar um pouquinho aqui, já caminhar para o fim da nossa conversa, você acha que esses modelos de gestão, essa visão da gestão de uma história de advocacia, como uma empresa com foco na cultura, com foco em desenvolvimento, em longevidade, isso pode ser exportado para outros escritórios também? Tem algum planejamento para que, de repente, isso possa ser compartilhado com o mercado? Yara, veja bem, olha só, eu acho que isso é fundamental. Se eu pensar nos meus colegas, né, em outros escritórios de advocacia, e se eu enxergá-los como os nossos concorrentes, o que eu mais quero é que meus concorrentes sejam eficientes, tenham bons produtos, porque eu vou competir no mercado de igual para igual. Ter uma boa gestão, ter uma equipe valorizada, porque o escritório que tem uma má gestão, ele eventualmente se torna uma concorrência predatória, vamos dizer assim, para usar um termo mais empresarial. De forma que, para nós, é um prazer a gente poder transferir esse know-how para outros escritórios. O que a gente, volta a dizer, o que a gente mais deseja é que esse mercado inteiro da advocacia tivesse essa visão e caminhasse dessa forma. Nós teríamos uma advocacia no Brasil muito melhor, mais eficiente, melhor para os clientes, entendeu? Então, eu acho que o país, a advocacia só tem a ganhar se tiver estruturas, não importa o tamanho, pequenas, médias ou grandes estruturas, mas com essa visão mais profissionalizada da sua gestão, principalmente com essas ferramentas que dirimem conflitos dos sócios, porque os sócios perdem muito tempo discutindo, tempo que ele poderia estar produzindo, poderia estar atendendo o seu cliente, poderia estar estudando e estar debatendo ali um assunto que já tem solução prévia, né? Que ele talvez não tenha pensado. Então, claro que nós queremos compartilhar isso com todos e todos que quiserem, nós estamos à disposição para poder contribuir nesse sentido. Que legal. Para fechar aqui, tem uma pergunta que eu sempre gosto de fazer para todos os meus convidados. Estou muito curiosa para escutar. Eu gosto de perguntar o que te motiva a continuar todos esses anos levantando da cama todo dia de manhã. Eu acompanho a tua rotina, uma rotina muito corrida, muito puxada, muita demanda, muito cliente ligando, muita gente te pedindo coisas, mas eu vejo que você é uma pessoa extremamente disposta e extremamente acessível. O que te motiva a continuar sendo essa pessoa? Yara, algumas coisas me motivam. Primeiro, eu tenho um propósito pessoal. Aí eu falo assim, quando alguém me pergunta qual é o seu grande sonho e tal, eu falo, meu grande sonho é um dia eu vou chegar diante de Deus. Então, meu grande sonho, nesse dia, eu ouvi dele o seguinte: servo bom e fiel. E uma das coisas que a gente aprende na Bíblia é que a gente tem que dar o melhor de si em tudo que a gente fizer. Não para me engrandecer, mas para engrandecer o nome dele. Então, isso é um valor pessoal, isso não é a cultura do Xenu, né, que fique bem claro, isso é um valor pessoal do Gustavo, mas ele é o que me motiva de manhã. Então, tudo que eu vou fazer, quando eu falo, por que eu estou indo trabalhar? Eu estou indo trabalhar para ser um grande profissional, porque um dia Deus vai se orgulhar de eu ter feito o que eu deveria ter feito, da forma como eu fiz e tal. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, outra coisa que me motiva muito, 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 é o fato de eu ver que aquilo que a gente sonhou lá atrás está caminhando bem, está dando certo, está crescendo. Então, isso me motiva demais, porque é muito frustrante você fazer uma coisa que você não consegue enxergar o resultado dela, que dá sempre errado. Tal. Não indica que sempre dá certo. Nós tivemos vários investimentos que deram errado, nós fizemos coisas que arrependemos, claro. Então, mas quando a gente olha do passado para cá, a gente vê um crescimento sólido, sustentável.
Terceira coisa que me motiva e que talvez seja o motivo mais, ou melhor, a motivação mais importante, mais importante, mas a mais premente, que é o mais visualizo, é trabalhar com a equipe que nós temos. Então, pô, quando eu acordo de manhã, às vezes eu tenho meus dias maus também, estou com preguiça, não quero fazer alguma coisa, às vezes tem um assunto chato para cuidar, mas quando eu lembro que tem alguém trabalhando comigo na equipe, pô, e nós temos uma equipe tão espetacular, então quando eu leio, pô, não, pelo menos eu vou lá, vou conversar com a Yara sobre esse assunto, eu vou conversar com fulano, vou conversar com ciclano, isso me motiva demais, porque eu sei que tem pessoas ali para me dar a mão e para ir junto comigo. Então, às vezes, quando eu não estou motivado, eu me motivo no fato de saber que haverá alguém para me motivar. Né? Alguém que vai andar junto comigo, que fala, não, vamos resolver, vamos lá, vamos fazer, pô, mas é uma emergência que caiu, pô, não dava para eu parar para fazer isso agora. Eu sempre encontro na equipe alguém que vai falar, Gustavo, não, vamos lá, vamos junto, vamos resolver, vamos atender, vamos fazer. Então, isso é algo que no dia a dia me motiva demais também. Muito bom. Gustavo, muito obrigada por compartilhar toda essa experiência que você tem com a gente. Para o pessoal que quer te seguir, eles podem te procurar no LinkedIn, podem encontrar o Shinu, como o pessoal pode se conectar aí com a gente? Bom, meu LinkedIn está lá, eu não uso outras redes sociais, eu até tenho, mas não tenho o hábito de postar muitas coisas, a não ser no LinkedIn. Mas eu sempre falo, quer me seguir? Siga o Shinu. Vai no LinkedIn do Shinu ou nas outras redes sociais do Shinu, nós temos um conteúdo maravilhoso, esses videocasts aqui e outros conteúdos interessantíssimos. E também, se quer fazer contato direto comigo, vai ser um prazer. Meu contato está lá no site do escritório, é só você entrar lá, você procura por mim e me manda um e-mail, pode me ligar, eu estou à disposição. Tá ótimo, muito obrigada. Obrigada, pessoal, que acompanhou esse bate-papo. Espero que vocês tenham gostado e acompanhem os nossos próximos videocasts. Tchau, tchau.